como a filosofia da linguagem ajuda o direito, a teoria do direito. O segundo objetivo da aula é o de, partindo da linguagem jurídica, como entender os conceitos jurídicos e os enunciados normativos. Tá? Então, são dois objetivos da aula. Não se preocupem que, à medida em que nós vamos indo, essas coisas vão se tornando cada vez mais notórias, ok? É algo que parece um negócio assim, um bicho, né, feio, mas não é. Nós vamos, piano, nós vamos enfrentando, né, esse monstro, ok? Então, nós vamos começar dizendo o seguinte, olha só. Tudo o que nós chamamos de linguagem pressupõe uma visão, eu vou chamar assim, trinitária ou tridimensional, se quiserem. Ok? Toda linguagem é constituída de signos. E signo é um ser de razão, é um ser mental, que possui duas acepções, ou duas dimensões. Todo signo tem significado e referência. Então, a primeira coisa que nós temos é, toda linguagem é formada de signos. E os signos possuem duas dimensões correspondentes: o significado e a referência. Professor Marcos, isso significa que, na linguagem, o que nós chamamos de os signos da linguagem são, na realidade, os termos e conceitos dessa linguagem. Então, por exemplo, se a gente pega a língua portuguesa, vamos pegar, por exemplo, um dicionário da língua portuguesa. O que a gente vai ver lá no dicionário? Um elenco de várias palavras que são colocadas em sequência a partir do quê? A partir de um elemento comum. Qual o elemento comum? A letra inicial. Tá? Vamos pegar lá. A letra A. Quais são as palavras que começam com A? E aí nós vamos na sequência. Tá? Depois, as palavras que começam com B, as palavras que começam com C, e assim por diante. Ali nós temos um repertório dos termos que compõem uma determinada língua. No caso, a língua portuguesa. Então, nós podemos pegar um termo. Qualquer termo que vocês quiserem, sei lá. Vou pegar aqui, óculos. Ok? Aqui, óculos. Ok? Óculos é um termo da linguagem. Pois bem, esse termo da linguagem, óculos, é um signo. É um signo que pode habitar, viver dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente, ou fora da nossa mente, através da voz ou de sinais gráficos, como, por exemplo, a letra O, a letra C, a letra U, a letra L, O e S. Sinais gráficos. Então, nós vamos dizer que os termos
de uma linguagem são signos mentais, falados e escritos. Termos são signos mentais. A palavra óculos está dentro da minha cabeça. A prova disso é que eu a usei aqui. Signos falados, porque eu estou falando para vocês por meio da voz, por meio de sons. Sons que não são caóticos, mas são sons ordenados. Tá? E, ao mesmo tempo, sinais escritos ou signos escritos. Por exemplo, OCULOS. Sinais gráficos que eu expus sob uma determinada superfície, que no caso aqui é o chat, o bate-papo público aqui da sala. Então, os termos são signos. E signos são coisas que habitam na mente, na voz e na escrita. Agora nós vamos perguntar o seguinte: o que é que este signo, no caso, a palavra óculos, designa? O que ela designa é um conjunto imenso, indeterminado de objetos semelhantes a esse aqui. Isso é um óculos. Mas esse outro aqui também é um óculos. Tá? E existem outros vários tipos de óculos que eu poderia usar aqui e que poderiam ser designados por essa palavra. Isso que é designado pelo termo, pelo signo, é o que a gente chama de referência. Tá? Faltou um acento ali no handout, desculpe. Tá? Então, isso é o que nós chamamos de referência. Tá? Então, a referência é a coisa que é designada pelo signo. Ok? É a coisa que é designada pelo signo. Então, a palavra óculos, que é um signo mental, um signo falado e um signo escrito, designa, tem como referência um objeto como este, ou como este outro, ou como tantos outros que existem de diferentes modos. Talvez até vocês, alguns de vocês estejam portando também um óculos aí. Tá? Assim como eu aqui, posso ou não portar. Tá? Okay? No caso aqui eu porto mais para leitura, mas poderia também portar para ministrar a aula. Ok? Então, o signo designa uma coisa que nós chamamos de referência. Só que vejam o seguinte, olha aqui que está o ponto central, tá? E depois nós vamos ver como isso é importante para a linguagem do direito, ok? Eu posso apresentar esse signo que tem como referência esse objeto de diferentes maneiras. Eu posso ter diversos modos de apresentação deste signo. Tá? Eu posso apresentá-lo, por exemplo, dentro de uma narração. Por exemplo, eu digo assim: eis que então estava perante um texto, mas ante a impossibilidade de lê-lo, eu fui coagido a pegar o óculos e portá-lo, para então ter acesso ao que o texto dizia. Ou eu posso apresentá-lo de uma outra maneira. O óculos estava na cena do crime com um pouco de sangue, mostrando que nele estava o sangue do agressor, e, retirando o óculos da vítima, foi por ela agredido, e agora, na cena do crime,
o óculos da ciência aos investigadores de que o sangue, na realidade, era do acusado. Mais uma prova de que ele foi o assassino. É uma outra maneira de apresentar a mesma coisa. Eu posso usar diferentes contextos de interpretação e usar a palavra óculos em cada um desses diferentes contextos, com diferentes, portanto, modos de apresentação. Tá? O nome que nós damos para esse modo de apresentação é significado ou sentido. Tá? Então, o que nós chamamos de sentido ou significado condiz com o modo de apresentação do signo. O modo de apresentação do signo. Tá? Por exemplo, alguns signos, para algumas culturas, são extremamente utilizados como parte normal da vida cotidiana. Ao passo que em outras culturas, aquele signo pode ser ofensivo. Ou pode ser um signo, digamos assim, que incita a vergonha, né? Ao certo pudor, a certa atitude assim de ter vergonha social, né? Ok? Ou pode ser uma coisa extremamente ofensiva para as outras pessoas. Em suma, veja como o modo de apresentação de um signo é uma coisa extremamente importante. Tá? E a depender do signo, o modo de apresentação também pode ter o poder de apresentar a referência ou as referências de diferentes maneiras. Tá? Diferentes ângulos da referência. Ok? Então, tudo isso é muito importante quando nós observamos a filosofia da linguagem. Ok? Quer dizer, quando a gente olha para a linguagem, a gente olha para 3 níveis. Tá? O primeiro nível é o nível da linguagem natural. Natural. A gente também chama de coloquial ou a linguagem ordinária, né? Como alguns autores colocam. Tá? Linguagem natural, coloquial, ordinária é a linguagem falada no dia a dia. É a linguagem ali convencional. Tá? Então, esse é o primeiro plano de linguagem. E neste plano de linguagem, a gente tem um número extraordinário de modos de apresentação e de referências. Seja porque uma palavra pode ter uma referência em muitos modos de apresentação, seja porque uma palavra pode ter muitos modos de apresentação e muitas referências, uma palavra polissêmica, por exemplo, né? Ou uma palavra equívoca, seja porque uma palavra pode ter um único modo de apresentação e muitas referências. Isso também acontece. Tá? Então, na linguagem natural, a gente tem um verdadeiro caos. Por isso que aprender uma língua diferente é uma coisa que exige hábito. Às vezes a pessoa diz assim, pá, professor, eu tenho enorme dificuldade sei lá, de falar inglês, por exemplo. Tá? Então, o que eu devo fazer? Bom, a primeira coisa é habituar-se com a língua. Escutar a língua e tentar captar ela. Depois captar os seus modos. Porque captar suas maneiras, os seus modos, o seu hábito, o seu uso, como dizia o Wittgenstein, né? É uma coisa extremamente importante. Tá? Então, tudo isso está no mundo da linguagem natural. Ninguém aprende bem uma língua se não começar pelo método natural. Que é isso, é a prática. Tá? O uso e a prática de uma língua. Só depois disso, a gente tem condições de ir para a linguagem objeto. Tá? O que é a linguagem objeto de uma língua? Tá? O que é a linguagem objeto? É a linguagem científica. Tá? Do tipo assim, como eu construo uma oração subordinada em língua portuguesa? Como eu insiro um adjunto adnominal em uma oração?
como eu posso usar um complemento verbal nesta frase, como eu entendo os tempos verbais de uma língua. Tá? Tudo isso exige linguagem objeto, uma linguagem científica. Tá? E, por fim, nós temos a metalinguagem. Tá? Ou seja, como esta língua me permite fazer uma reflexão abstrata mais profunda sobre determinadas coisas. Tá? E isso, eu digo a vocês, nada se compara às línguas antigas, o grego e o latim, principalmente. Tá? Por isso, sempre a minha insistência, o meu convite para o conhecimento das línguas antigas, porque elas são as línguas que nos ajudam, assim, de uma forma mais forte, né? Eu diria, a pensar de uma forma mais profunda sobre as coisas. Né? Então, dentro da língua, nós temos essas três dimensões. Né? Mas elas só existem porque existem essa tridimensionalidade da linguagem natural. Na linguagem natural, então, nós temos o quê? Signo, significado, referência. E depois nós temos a ciência da língua, a linguagem científica. E depois nós temos a filosofia, a partir da língua, que nós podemos construir por meio de processos abstrativos. Tá? Então, esses três níveis fundamentam toda e qualquer linguagem natural. Tá? Mas e se nós observássemos a linguagem do direito? Como a linguagem do direito fica dentro disso? Tá? Ou seja, qual é o ponto saliente, digamos, o punctum saliens, o ponto saliente da linguagem do direito? O que é a linguagem do direito? A linguagem do direito, pessoal, começa no que nós vamos chamar aqui de enunciados normativos. Tá? Aqui começa a linguagem do direito. A linguagem jurídica é uma linguagem composta de enunciados normativos. Okay? O que são enunciados normativos? São termos que, unidos, dispõem sobre comportamentos obrigatórios. Vou colocar aqui, comportamentos obrigatórios, proibidos ou permitidos. Tá? Por certo que esta proibição, essa obrigação, essa permissão é algo que é visto... desculpa, eu botei termos que dispõem... Não, termos que dispõem. Agora sim, plural. Ok? Faltou um Mzinho. Então, termos que dispõem sobre comportamentos através do olhar institucional. Porque esses enunciados normativos não foram concebidos do nada, eles vieram de algum lugar, um lugar que é justamente a decisão das instituições em colocá-los no sistema jurídico. Ok? Então, aí é a origem dos enunciados normativos, mas eles são enunciados. E, portanto, eles são a própria linguagem do direito. Se os enunciados normativos constituem a linguagem do direito, o que acontece quando nós tomamos, olha só, os enunciados normativos como signos? Ou seja, quando eu digo, esses enunciados normativos são signos. E agora? Agora,
eu preciso assumir que esses enunciados normativos, primeiro, eles têm significado e referência, e depois, eles são ponto de partida para uma linguagem objeto e uma metalinguagem. Olha que bonito isso, né? Primeiro, os enunciados normativos são signos, porque eles são signos da linguagem, de uma linguagem particular, que é a linguagem jurídica, tá? E depois eles têm duas dimensões correlatas. Eles têm significado, modo de apresentação, portanto, e tem também a referência. E depois disso eu posso fazer linguagem-objeto, e posso fazer metalinguagem com eles. Veja que interessante isso. Tá? E nós vamos dizer o seguinte, agora. Nós vamos começar perguntando assim, no enunciado normativo, okay, qual é a referência do enunciado normativo? Qual é a referência dele? Tá? O que ele designa? E nós vamos responder assim. O enunciado normativo designa uma ordem. Essa é a resposta. Uma ordem para o comportamento humano. Então, a referência do enunciado normativo é um ato humano ou uma abstenção que realiza uma ordem previamente instituída. Isso é o que nós vamos dizer aqui. Ou seja, é uma ordem social, em outras palavras. Ok? Vamos pegar um exemplo. Qualquer norma, do Código Penal. Tá? Pega lá, artigo 157, tá? Do Código Penal, que trata do roubo. Tá? Subtrair coisa alheia móvel de outrem sob violência ou grave ameaça, pena tantos a tantos anos. Tá? Quando a gente lê isso lá no Código Penal, a gente está lendo o quê? Um conjunto de palavras da língua portuguesa que unidas formam um enunciado. Um enunciado normativo. E por que ele é normativo? Porque tão logo ele acaba, ele abre 2 pontos, ou não me lembro agora, e embaixo ele coloca pena, tantos a tantos anos. Portanto, ele é uma ordem. É a ordem para que você não faça aquilo. Não realize aquela conduta. Então, o que esse enunciado normativo está designando? Ele está designando uma ordem. Por que ele é um enunciado? Por que ele é um signo? Porque ele é uma junção de palavras que, dentro da gramática da língua portuguesa, formam um enunciado e não um bando de palavras caoticamente dispostas. Ele é um enunciado porque ele tem uma articulação entre as suas palavras. Então, esse enunciado normativo é um signo, e esse signo designa uma ordem. Ele tem como referência uma ordem. Só que a questão toda mais difícil é: quais são os sentidos desse enunciado normativo? Quais são os significados desse enunciado normativo? Quais são os modos de apresentação do enunciado normativo? E aqui nós temos 3 modos de apresentação. Portanto, existem 3 significados para o enunciado normativo.
3 significados para o enunciado normativo. Eu vou dispor os 3 aqui na sequência, tá? Primeiro significado do enunciado normativo. O enunciado semanticamente expressa declarativamente ou descritivamente a ordem. Coloquei ali. Então, ele descreve a ordem. Esse é o primeiro significado. Nós vamos chamar esse sentido, ou esse significado, de semântica do enunciado normativo. Tá? Segundo, sentido ou significado, o modo de apresentação do enunciado normativo, que nós vamos chamar de pragmática. O enunciado normativo performa ou coíbe as pessoas a se comportarem de acordo com a ordem. Então, sentido semântico, sentido pragmático. Então, o enunciado normativo tem um primeiro modo de apresentação, que é a descrição da ordem, e o segundo modo de apresentação é a prescrição da ordem. Ele prescreve, ou seja, ele performa, ele coage todo mundo a agir assim. Portanto, ele é pragmático. Tá? E há um terceiro modo de apresentação, que é a explicação conceitual do enunciado dentro do direito. Ok? Agora nós vamos dar nome aos bois. O primeiro caso, então, nós temos aqui modos de apresentação do enunciado normativo, ok? Primeiro, como nós chamamos o modo semântico de apresentação? O nome que nós damos para isso é esse aqui, ó. Proposição normativa. Tá? E nós vamos dizer que a proposição normativa é o objeto de estudo da lógica modal e deôntica. Ok? Ou seja, qual é a disciplina que estuda isso? A disciplina é a lógica. Ok? Então, isso é um problema que transcende a nossa cadeira. Não tem nada a ver conosco. Tem a ver com uma outra disciplina, que é a lógica deôntica. 2. Como nós chamamos o modo de apresentação pragmático em que o enunciado normativo coage as pessoas a se comportarem como ele está expressando? O nome que nós damos para isso é esse aqui, ó. Norma jurídica. O enunciado normativo é uma norma jurídica quando o seu modo de apresentação é pragmático. Uma norma existe para ser respeitada e ser cumprida. No primeiro caso, no semântica, a gente diz um enunciado normativo existe para ser inteligido e, portanto, ser entendido logicamente.
No segundo caso, a gente diz, um enunciado normativo existe para ser cumprido. Portanto, aqui ele é entendido como uma norma. Tá? A norma é o objeto de estudo do direito, da ciência do direito, bem como das áreas jurídicas em geral. A dogmática jurídica. Tá? Agora bem, 3. Quando o meu modo de apresentação visa uma explicação conceitual do enunciado normativo, nós chamamos isso de conceitos jurídicos. E os conceitos jurídicos são objeto de estudo de uma ciência, ou de algumas ciências, objeto de estudo da ciência do direito, da lógica jurídica e da metodologia jurídica. Ou seja, nesse terceiro modo de apresentação, que nós chamamos de conceitos jurídicos, o que está em jogo é ver o enunciado normativo do ponto de vista conceitual, como eu estudo os conceitos jurídicos. Quando eu observo os conceitos jurídicos dentro de um horizonte institucional mais amplo, eu estou dentro da metodologia jurídica e é o que nós estudamos ao longo desse semestre. Quando, todavia, eu quero estudar os conceitos jurídicos do ponto de vista sintático interno, prestando atenção nos sujeitos e nos predicados desses conceitos, nos verbos, nos advérbios e assim por diante, isto é objeto da lógica jurídica. Então, o estudo dos conceitos jurídicos pertence sempre à ciência do direito. Mas, quando nós queremos olhar a sintaxe desses conceitos, é a lógica jurídica que está a agir. Quando nós queremos olhar o posicionamento desses conceitos dentro de um horizonte mais amplo e macro, é a metodologia jurídica que entra em cena, que é exatamente o que nós fizemos ao longo deste semestre letivo. Então, aqui nós temos um bom resumo do enunciado normativo, que é a linguagem do direito, a partir dos elementos que o integram. Tá? O enunciado normativo é um signo que tem como referência a ordem de comportamento, uma obrigação, uma proibição ou uma permissão, e tem como modos de apresentação 3 modos, 3 sentidos, 3 significados. Enunciado normativo como proposição normativa, objeto da lógica. Enunciado normativo como norma, objeto do direito e da ciência do direito. Enunciado normativo como conceito jurídico, objeto da lógica jurídica e da metodologia jurídica, de um modo mais pormenorizado. É somente a partir disso, então, a partir da linguagem natural do direito, que é o enunciado normativo, que nós podemos ter uma linguagem objeto, que é a linguagem da ciência do direito. E, a partir dela, uma metalinguagem, que é o que a gente vai chamar de filosofia do direito. Direito, ciência do direito,
filosofia do direito. Linguagem natural, linguagem objeto, metalinguagem. Mas para chegarmos na filosofia do direito, é fundamental passar por todas as etapas. Do enunciado normativo para a ordem, que é a sua referência, através dos seus modos de apresentação. Enunciado normativo como proposição, tarefa da lógica. Enunciado normativo como norma, tarefa do direito. Enunciado normativo como conceito, tarefa das ciências afins, lógica e metodologia jurídica. A partir disso, nós temos a ciência do direito e, portanto, a filosofia do direito numa reflexão mais profunda. E aqui nós acabamos a aula. Eu falei que seria rápido e acho que, portanto, consegui cumprir aqui com o objetivo inicial. Pessoal, alguma dúvida que vocês gostariam de trazer? É isso? Muito bem, então nós vamos combinar assim. A gravação demora um pouquinho, tá? Mas amanhã eu acho que já temos a gravação da nossa aula, tá? Então, assim que sair a gravação lá no sistema Maconf, eu disponibilizarei lá no Moodle, ok? E na semana que vem a gente vai ter a nossa última aula do semestre. Depois nós temos a aula de revisão, que será online, e depois nós teremos a nossa prova, a nossa avaliação, conforme combinado, lá na semana subsequente. Ok? Muito obrigado, pessoal. Foi uma satisfação, um prazer, uma alegria, tá? Estar com vocês aqui nesta noite. E é isso aí. Semana que vem, é isso aí, então, senhor. Obrigado. estaremos juntos. Valeu, Lourenço. Valeu, pessoal. Ótima noite aí. Até mais. Melhoras aí da enxaqueca, senhor. Muito obrigado. Valeu, queridos. Obrigadão. Até mais.